bem? Boa noite, irmãos, amigos. Prazer ter todos aqui. É um privilégio. E vamos juntos para nossa segunda pregação. Não sei de quantas que serão, no livro de Apocalipse. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, esse é fácil de encontrar, é o último da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este livro, com tantas coisas que deveremos estudar. Obrigado por este alerta na saída, bem no início, no 3º versículo. Alerta que é uma exortação, que é um conselho, uma mistura disso tudo. E que nós possamos realmente estar prontos para fazer o que está escrito aqui. E para sermos bem-aventurados uma vez fazendo. Abençoa cada crente que está aqui presente. Eu digo a cada convertido. Certamente o teu número provavelmente não será o nosso número, se formos contar. Porque tu sabes os corações, tu conheces e nós não. Gostaríamos muito que o número fosse igual. Mas se não é, que assim seja. Eu peço aqui pelos convertidos, de fato, para que nós cresçamos na fé que tu nos deste em Cristo Jesus, com estas pregações. E, obviamente, peço pelos que não são convertidos, independentemente se eles se apresentam como crentes ou não, ou se reconhecem abertamente que não são teus, independentemente de como se apresentam, oramos por eles, para que teu Espírito Santo os toque, como tocou a cada um de nós hoje, que somos crentes. Que haja conversões em nosso meio, fruto desta pregação e de outras que virão com relação a este livro aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, no final da pregação passada, eu disse que no versículo 3, antes mesmo de iniciar a revelação em si, que ele faz no versículo 4, há uma afirmação, como eu disse na oração, que é um misto de exortação, de conselho. É até simples. Não é complicada a exortação, não é formada de textos, de palavras complexas, de ideias mais complexas, como o versículo 1 e o versículo 2 foram. São simples as palavras aqui, mas de uma importância, de um peso incalculável. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado significa simplesmente feliz. É uma palavra utilizada 7 vezes no livro de Apocalipse. Bem, poderíamos examinar cada uma dessas 7 vezes em conjunto e tirarmos algumas, já tiraríamos umas boas lições daí, mas como nós vamos ver cada passagem, eu deixei para examinar cada uma quando chegasse o momento, em vez de ler
todas as 7. Mas saiba que, por 7 vezes, esta mesma expressão é dita aqui neste livro. Feliz aquele que, feliz o que, e vai dizer alguma coisa, alguma condição que gera essa felicidade. Então, você quer saber um pouco mais sobre felicidade do que você já sabe? Quer ser feliz no sentido bíblico da palavra? No mínimo, leia Apocalipse. Seria interessante você, com uma chave bíblica ou qualquer, uma concordância, você ver quais são essas 7 passagens, estudá-las conjuntamente, examinando e vendo, e daria um bom motivo de pregação. Mas, como eu vou tratar cada um, não vou falar agora disso. Seja como for, talvez a gente recorra muito à literatura paralela quando fala de felicidade, ou de alegria, ou de evitar tristezas e coisas assim. Há muita literatura aí secular. Algumas podem ser até inofensivas em termos bíblicos, outras não são tanto assim. Seja como for, é na palavra de Deus onde deveremos buscar em primeiríssima mão passagens que falam de felicidade. Quem são esses felizes de que fala o apóstolo João? Os que fazem 3 coisas, todas elas relacionadas com um assunto: as palavras da profecia. Curioso, da profecia, no singular, como se o livro de Apocalipse inteiro fosse uma profecia só. Um grande conjunto de várias profecias, mas ele coloca tudo junto, aqui quando diz a profecia, como se fosse um todo, aqui, o livro de Apocalipse. E as coisas nela escritas nesta profecia. Primeira condição, primeira característica, aqui diz: aqueles que leem as palavras da profecia. Entenda que, em primeiro plano, com a profecia em si, que compõe, como eu falei, o livro de Apocalipse. Mas podemos generalizar isso de alguma maneira para a Bíblia inteira? Sim, sem menor dificuldade. Porque o nível de inerrância, o nível de pureza da Bíblia é o mesmo. Ou seja, inerrância zero e pureza total. É a mais pura palavra de Deus. Então, o que se disser para o livro de Apocalipse, em termos do peso das profecias, do valor das profecias, pode dizer sobre qualquer linha das Escrituras. Mas como João estava aqui escrevendo Apocalipse, ele que escreveu um evangelho, escreveu mais 3 epístolas, aqui ele está falando deste livro. Então vamos concentrar neste livro. Mas aqueles que leem as palavras de Apocalipse, eu tenho dificuldade de entender os tradutores desta versão, que até hoje é a que eu prefiro, embora muitos já estão preferindo a nova versão internacional, chamada NVI, que eu tenho também, e estudo também nela. Os termos são mais atualizados, e às vezes tem passagens, até onde a gente pode ver, que são melhores numa versão, outras noutra versão. Não há uma versão inspirada ou coisa assim, que é muito melhor sobre as outras e tal. Pelo menos falando nessas duas, talvez mais algumas, poucas. Há versões que nós devemos ter cuidado ao chamarmos de versão, porque realmente não são versão ou versões, mas paráfrases, como a Bíblia na linguagem de hoje. Não é uma versão, ela é uma paráfrase,
é uma forma de como o tradutor entende que seja colocada a mensagem bíblica. Então, essa questão de versão é muito interessante, não tão fácil, mas eu não entendo como é que eles cometem um erro tão primário aqui. É no singular. Quando ele diz aqui, bem-aventurados aqueles que leem, não é aquele que lê. É singular. Está falando de uma pessoa. Impressionante isto. E é claro, não há discussão, não há variação textual aqui para discutir. Não há. Inclusive, a própria NVI diz, feliz aquele que lê. Então, no singular, que está correta. Não é um erro grave de doutrina ou coisa assim, mas provavelmente mexe muito com o contexto em que deveríamos entender esse singular aqui de João, o contexto da época. A ideia aqui é de um leitor público, um leitor que leria para muitas pessoas ouvirem. O leitor na época, ou vamos dizer, a pessoa da época, o que iria ouvir esta palavra, não iria associar a ideia de ler, como nós associamos hoje, imediatamente com o quê? Com o livro. Escrito no papel, entra numa livraria, tem milhares de livros diferentes, milhares de opções, centenas de bíblias para se escolher. Ou baixar um livro digital. Rapidamente associamos isso. Tem bíblias baratíssimas em termos de valor. Tem organizações que doam Bíblia. Então, é completamente diferente aqui o contexto em que João escreve, bem-aventurado aquele que lê. Pouquíssimos sabiam ler na época. Não havia uma página no mundo impressa. Talvez você tenha dificuldade de entender como é que pode, e tinha mundo assim, o mundo, as pessoas viviam assim, viviam. A imprensa foi inventada 1.400 anos depois, aproximadamente, como vocês sabem lá com Gutenberg. Não havia nem papel. Fui dar uma olhadinha, o papel foi inventado 10 anos depois que João escreveu aqui. Coincidentemente, quase em cima, na mesma época, quase. Mas não tinha papel na época. Tudo era escrito em chamado papiro, que eram folhas de papiro, era uma planta em que eles faziam certos tratamentos e colocavam umas tiras de papiro, uma embaixo da outra, e formavam uma folha. Mas não era papel, que não tinha sido inventado. Ou então eles escreviam em rolos de couro, chamado pergaminhos. Mas tudo na cópia. Então, claro que o trabalho físico de fazer uma cópia era exatamente o trabalho de escrever o original. Que era escrever do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Então, os manuscritos eram caríssimos, só para pessoas muito ricas, ou para instituições, tipo, na época, bibliotecas, que tinha, sinagogas, igrejas e coisas assim. Lugares públicos, em que tinha o poder, então, financeiro, de comprar uma cópia para aquela entidade tal. Mas nem pensar em crentes, na época, ter sua Bíblia em casa. Bom, o Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava todo escrito, menos o último, como o próprio Apocalipse, que passou a fazer parte do cânon, mas não estava completo ainda. Então, mas não estava... Ninguém ia encontrar alguém que tivesse em casa o Velho Testamento inteiro, já todo ali para ler e tal. Não tinha isso. Então, a bem-aventurança aqui, até onde se pode entender, pelo contexto da época, se refere a quem se dispunha a ler publicamente na igreja, ou nas igrejas, para os outros ouvirem. Há referência até nos evangelhos
de leitura pública na igreja, na sinagoga na época, da palavra de Deus, que até aquele momento, na época de Cristo, compunha-se do Velho Testamento. Então, esta bem-aventurança aqui recai, de maneira prioritária, dentro do contexto, para aquele que iria se dispor a ler publicamente o livro de Apocalipse. Mesmo assim, eu quero colocar duas observações. Primeiro, os que tivessem condições na época, os ricos, que tivessem condições, que se sentissem, então, na responsabilidade de, podendo dispor de alguma cópia que viesse a ser produzida de Apocalipse, que adquirisse uma e fizesse o que pudesse para ler. Tudo bem. É como comentou alguém, que é quase óbvio, por exemplo, que as 7 igrejas de Apocalipse, como nós vamos ver, para as quais, às quais Cristo se dirigiu através de João, é quase óbvio que cada um recebeu uma cópia, feita à mão, de uma forma dessa que eu coloquei aí, da profecia. É quase óbvio, porque se Cristo mandou João escrever as 7 igrejas do Apocalipse, a intenção, obviamente, o que era? Era que chegasse até lá esta carta, pelo menos a parte da igreja que compunha essa carta àquela tal igreja. Seja como for, também tem um aspecto importante. Se esse apelo não atingia grande parte, 99% das pessoas, na época, esse apelo de leitura, claro que, ao longo do tempo, mais e mais pessoas iam conseguindo ler, sim. A quantidade de pessoas que poderiam ler, essa quantidade ia aumentando, e até que, finalmente, com a invenção da imprensa, aí, pronto, proliferou, de fato, a quantidade de Bíblias disponíveis para o povo, para as pessoas, para nós, de maneira geral. Então, eu diria que cada um, em sua época e em sua condição, sentisse o devido peso, a devida responsabilidade de ler Apocalipse. E chegando a nós, agora em pleno século XXI, 2000 anos depois de João, é tão fácil, bom, eu ia dizer que é fácil encontrar pessoas que sabem ler, a gente nem entende isso direito, é difícil de encontrar quem não sabe ler, ou seja, de uma maneira geral, a grande maioria da população, até a classe baixa, sabe ler. A gente não imagina como não seria sendo assim, mas é. Então, hoje, e talvez por isso os tradutores dessa versão aqui colocou no plural, talvez ache, e nesse sentido eu até que compreenderia, apesar de que mudaram o original, botar no plural, mas hoje ninguém vai, é o contrário, ninguém vai entender a ideia de ler como sendo um só, numa igreja e tudo. Não, é ler, cada um sabe, pega a sua Bíblia lá e lê. Então, deixa o pessoal entender como sendo uma obrigação de cada um ler a sua Bíblia, e ler o seu Apocalipse, que está lá nas suas Escrituras. Seja como for, qual foi a intenção deles ao colocar no plural, fica a advertência. Advertência. Você sabe ler? A resposta eu acho que é óbvia. Você pode comprar uma Bíblia? Também óbvia. Aí vem uma pergunta cuja resposta não é tão óbvia. Leu Apocalipse no último mês? Leu Apocalipse no último semestre? Leu Apocalipse no último ano? Agora eu peguei muitos, porque... Claro, pastor, eu faço meu estudo anual da Bíblia. Ótimo. Então, se você faz... Estudo não, leitura. Então, se você faz uma leitura anual, tem um programa, existem 1000 programas de leitura anual da Bíblia, em que a pessoa lê um trecho pré-programado já, de acordo com o seu método, lê aquele
trecho todo dia, de maneira tal que, após um ano, a Bíblia foi lida toda. Ótimo, excelente, costume, muito bom. Só que, totalmente longe do ideal, como nós vamos ver aqui, já é um grande passo. Você lê a sua Bíblia de uma maneira rotineira, e tem uns que leem 2 vezes por ano, outros leem 3 vezes por ano, há quem leia 4 vezes por ano a sua Bíblia, tudo bem. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de ler as Escrituras. Vem a segunda parte. Uma vez aplicando para você a questão da leitura, é uma aplicação, não é uma exegese do texto, porque a exegese do texto não lhe pega, não me pega. Talvez me pegue, porque eu estou lendo publicamente, talvez eu me enquadre aqui, na questão daquele que lê publicamente. Mas, tirando isso, pela Bíblia, você não está nem incluído. Você não sabia ler na época, não tinha Bíblia para ler, mas agora não tem mais jeito, porque eu apliquei do texto para hoje, e agora ninguém vai ter, quer dizer, muitíssimos, entre os quais vocês, não vão ter nenhuma desculpa para dizer que não consegue, de alguma forma, ler o livro de Apocalipse. Muito bem, aquele que lê, singular, bem-aventurado os que ouvem. Segunda característica desses aos quais João se dirige, ou dos quais João está falando aqui. Para a época, desaparecia aquele argumento de que não lia porque não sabia ler, porque não tinha acesso e coisas desse tipo. Agora é ouvir. Continuava bem mais difícil do que é hoje, ainda o conceito de ouvir, com a quantidade pequena de quem pudesse ler, muitos poucos sabiam ler. Então, se alguém não lesse, como é que você ia ouvir o que não foi lido? Impossível. Então, para você ouvir, tem que alguém ler. Havia muito poucos que poderiam ler. Então, por implicação, não era tão fácil ouvir. Por outro lado, bastava um falar para 100 ouvirem, ou 200. Então, era bem mais fácil, embora, comparadamente com hoje, ainda fosse mais complicado. Mas já era diferente. Era difícil, mas não impossível. Especialmente porque havia leitura bíblica nas sinagogas, no caso dos judeus, nas igrejas, quando foram se formando no Novo Testamento. Então, caberia ao interessado, mesmo com algum esforço, chegar lá para ouvir. Você tem alguma dificuldade de ouvir uma leitura bíblica hoje em dia? Ou uma pregação na igreja? Você tem algum pendrive, smartphone, acesso à internet? Sobram opções de leitura, de exposição da palavra para que você possa ouvir. Então, não tem o menor sentido mais qualquer tipo de explicação de que não está ouvindo a palavra de Deus, de uma maneira mais geral, e Apocalipse de uma maneira mais particular, porque não consegue encontrar quem leia para você, é difícil. Não. Você mesmo já sabe ler, e tem de quem ouvir. Eu leio, mas eu leio lá como o eunuco, eu leio, mas ninguém me explica. Mas tem quem lhe explique, tem em português, tem em inglês, tem curso, tem todo tipo de opção para o crente escolher hoje. Tem tantos que a dificuldade já é quase o contrário, é selecionar as que são saudáveis, as que são confiáveis e tudo mais. Mas continua válido o argumento de que é muito fácil ouvir hoje a palavra de Deus. Mas a ideia aqui, aprofundando um pouquinho mais, não é de
apenas escutar, no sentido de entrar no ouvido e sair no outro, mas prestar atenção, considerar, ponderar, refletir, porque sem isso o mero ouvir não tem efeito. E é curioso como a Bíblia fala na necessidade de considerar as coisas de Deus, ponderar, refletir. Eu vou ler aqui poucas, 3 ou 4 passagens, mas eu sei que eu estou falando para uma geração que entende muito pouco de refletir, especialmente, creio eu, os mais jovens. Muito pouco. É absolutamente sufocante a rapidez com que as coisas andam hoje, as notícias, as comunicações, há uma abundância tal que já é um grande problema mundial hoje, a quantidade enorme de notícias falsas que estão circulando pelo mundo. Chega a ser hoje um problema grande que está preocupando autoridades, a ponto de influenciar eleições em países. Notícias falsas. Então, as coisas andam muito rapidamente. O que era notícia de manhã já ficou esquecido, porque já apareceu outra bomba à tarde, falsa ou não, ou metade falsa, metade verdadeira. Então, essa questão de ter tempo, de ter quietude de mente, que é necessário para quem deseja refletir sobre alguma coisa, pensar, isso fica cada vez mais longe da realidade de nós hoje, qualquer um de nós, especialmente os jovens que já vêm com essa cultura desde novinhos. Os mais velhos ainda têm a vantagem de terem conhecido uma época em que, para comprar um livro, tinha que ir numa livraria mesmo, e tinha poucas opções para comprar, e tinha que ouvir a pregação, e tinha que considerar, e era importante pensar naquilo, e conversar, tinha mais tempo para conversar, tomando um cafezinho, uma coisa assim. Era bastante diferente. Então, a ideia hoje, eu tenho absoluta convicção que quando eu falo aqui, e tenho que falar sobre reflexão, meditação, ponderação, eu estou falando para um auditório que está entendendo muito pouco e que pratica menos ainda. Cada um cuide de si, cada um resolva esta situação diante de Deus. Olha bem, Provérbios 19, 2. Então, eu estou em cima da ideia do termo ouvir, ideia de considerar. Interessante que essa própria conotação nós temos no português. Rapaz, fulano não me ouve. Ele ouve o que você diz, ele escuta sim, mas não está considerando. É exatamente esse sentido. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Com a minha experiência já de reuniões de todo tipo de organização eclesiástica, igreja, seminário e tudo mais, é interessante como algumas pessoas se comportam diferentemente de outras, e às vezes até em conversas. A gente dá uma ideia e, antes de chegar no fim da apresentação da ideia, o outro já disse, funciona não. Pensa um pouco no que eu estou dizendo, reflete, examine. Não funciona não, eu não posso nem acatar muito essa opinião de que não funciona, porque eu estou vendo que não houve tempo hábil para você nem digerir
as palavras que eu mal acabei de pronunciar. Você sabe o que significa no hebraico, a palavra traduzida aqui no português por refletir? Voltar, literalmente. Voltar, retornar. Sabe o que é? Você vê uma coisa, aí aquilo retorna para a sua cabeça. Porque você não vai refletir em algo que você nunca ouviu. Ou numa cena que você nunca viu, ou ouviu. Alguma coisa com a qual você está tendo contato a primeira vez. Isso não é refletir. Por isso é que tem, no hebraico lá é voltar. Então você viu alguma coisa, aí aquilo volta. Rapaz, que coisa. Você ouviu alguma coisa, aí pondera, aquilo foi interessante, eu concordo, eu não concordo, mas volta. Então refletir é voltar para a sua mente, para ser alvo dos seus pensamentos, alvo das suas considerações, alvo do seu julgamento. Volta. Aí você pensa naquilo, depois fica de lado e pensa em outras coisas. Lá na frente, um dia depois, um mês depois, sei lá, aquilo volta de novo. Rapaz, ficou na minha cabeça isso. Que coisa. Aí você, cada vez você vai aprofundando mais. Isso é refletir. Só que hoje não tem tempo das coisas voltarem para a nossa mente, porque logo depois que um entrou, vem outra. Aí depois vem outra, e vem outra. E quantos WhatsApp você não vai ler antes de chegar em casa? Hoje. Assim que acabar o culto. Tem umas câmeras por aqui que eu ouvi dizer. Seria interessante, ninguém vai fazer isso, não, nem é para isso, né? Mas seria interessante ver a quantos de vocês, entre aqui, este prédio e o vizinho, vocês vão dar uma conferida no WhatsApp ou no e-mail. E é porque é domingo à noite. Imagine isso num dia de trabalho. Como é que você vai refletir nesta pregação? Se você, antes de chegar em casa, já foi alimentada a sua mente por talvez dezenas de informações, vamos lá, 10 informações, sei lá, metade falsa, e a outra metade absolutamente inútil, que não serve para coisa nenhuma, que eu não sei qual é o prazer de pessoas hoje que ficam jogando informação para o outro, que não é nada de nada, não serve para coisa nenhuma, não faz parte do meu dia a dia, não me interessa saber que alguém lá não sei aonde fez isso, ou fez aquilo, ou que algo, então, primeiro não sei se é verdade. Segundo, se for verdade, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho tanto que estudar, tanto que ler, tanto que pensar, você tem tanto que fazer, você tem tanto que conversar com o seu filho adolescente, que reclama que você não dá atenção, você tem tanto que fazer, o que ensinar, o que aprender, tanta coisa, e fica lendo coisa que estão mandando para você, você não sabe nem quem. Como é que você vai refletir em alguma coisa desse jeito? Como é que os assuntos sérios vão voltar para a sua cabeça? Não tem espaço. Geração zero em reflexão, em meditação nas coisas. Experimente, lê o WhatsApp menos, consultar menos o seu e-mail, ouvir noticiários, talvez menos, não sei se você ouve, quanto ouve. Tem gente que assiste 2 noticiários por noite, 3, mas são iguais. As notícias principais são iguais. Não vai refletir nunca, desrespeitando desse jeito a entrada da sua mente de coisas que valem a pena entrar, mesmo aquelas que estão reentrando, voltando, como já expliquei, para que você possa, então, refletir e pensar naquilo, ouvir no sentido carregado do termo ouvir. Ouvir é considerar, pensar, meditar. Passando a página aqui, capítulo 20, versículo 25, laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo. Faça isso não. E também é laço só refletir depois de fazer o voto. Faz um voto, aí depois é que diz, o que eu disse? Não considerou antes.
Os judeus eram obrigados a isso pela lei. Eu já cheguei lá, não precisa você não. Eu vou ler só. Mas está aqui, em Deuteronômio 4:39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Reflita isso aí. Deixe que isso fique voltando à sua mente. Usando o original, então, a palavra. Hoje saberás e voltarás. Permitirás voltar ao teu coração o fato de que só o Senhor é Deus. Pense nisso uma vez, e pense duas, e pense três, e pense 10. Por dia, não é por mês não. Pense, pense, pense. O esposo de Maria José, noivo na época, lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, já cheguei também, enquanto ponderava nestas coisas, ele ficou chocadíssimo quando viu que a sua noiva apareceu grávida. E ele pensou em deixá-la. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, e tem toda aquela conversa que você já conhece, ele estava pensando, refletindo, o que é isso? Eu conheço esta jovem, é uma pessoa séria, parece grávida, é minha noiva, comprometida, eu acho que eu vou deixá-la. Mas assim, sem mais nem menos, sem conversar, sem saber o que foi, sem averiguar, é grave demais. Será que eu devo perguntar a ela? Mas tem sentido eu perguntar a ela própria, perguntar a alguém dela? Eu não sei. Ponderando. Não é chegar lá e tirar um 38 e pá, matou. Logo na primeira notícia, acabou-se. Está grávida, minha noiva é, pufo, matou, acabou, não tem conversa. Não faça isso, pondere, pense, medite, até numa desgraça aparente como aquela, que não tinha coisa nenhuma de desgraça, era uma grande, estupenda obra que Deus estava fazendo no ventre daquela virgem. Tudo indicava que era uma desgraça, e não era. E José estava pensando, meditando, refletindo. Faça um favor a si mesmo. Tire todo dia um tempo para você refletir na palavra de Deus. 10 segundos, tá bom? Pastor, o senhor está ironizando. Estou, irmãozinho. Eu confesso. Terceira condição ou característica daquele que é bem-aventurado, com relação à profecia de Apocalipse. Aqui não é uma bem-aventurança geral. É uma bem-aventurança muito focalizada, de 3 atitudes ou 3 ações com relação ao livro de Apocalipse. Ler, já expliquei. Ouvir, já expliquei. E, por fim, guardam as coisas nela escritas, ou seja, escritas na profecia. Guardar significa, no original mesmo, atender cuidadosamente, observar, que é o sentido que nós entendemos no português e está correto. Então, não adianta apenas ler e nem apenas ouvir, mesmo no sentido de considerar, de refletir, não adianta só isto. Se não gera alguma consequência aquela leitura e aquele ouvir, mesmo no sentido de refletir, se não há uma consequência. E a consequência única, admissível aqui por Deus, era obedecer. Pronto. Que é o que tem por trás da palavra guardar. À primeira vista, pode parecer um pouco esquisita a ideia de obedecer uma profecia. Obedecer uma profecia? Mas uma profecia não é apenas uma predição do futuro.
de um fato. Então, se está predito um fato, eu não tenho que obedecer, nem que desobedecer, eu tenho só que tomar conhecimento daquele fato. Não é tão simples assim, não. Algumas vezes, sim, profecias são simplesmente predição de um fato. Mas há profecias em que estão apinhados conselhos bíblicos, exortações, mandamentos, além de predizer o futuro, claro que profecia implica em predição de futuro, assim não é profecia, mas além disso contém ensino moral, ensino espiritual, desafios, exortações, mandamentos de Deus. E algumas chegam a exortar claramente o ouvinte no rumo. Faça isso, faça assim, sendo mesmo profecia. Nós vamos ver uma a uma. As próprias cartas às igrejas estão cheias de recomendação, e são profecias também. E no restante do livro há várias exortações. Algumas diretas, outras que nós podemos aplicar com facilidade, mas só de raspão, como se diz. É muito fácil se concluir, por exemplo, que, ao longo de Apocalipse, da leitura de Apocalipse, o crente deve esperar em Deus quanto à vingança contra os seus perseguidores. Está lá, em capítulo 6, versículo 10, versículo 11. Não vale não tem nada a ver. Eu estou só dizendo que está lá, e que nós vamos encontrar breve esse texto, Deus quiser. Mas é claríssimo. E a profecia envolve o futuro. Mas é uma lição que conseguimos tirar com facilidade. Então, se um crente se surpreende sem conseguir aguardar a vingança de Deus sobre alguém que está lhe perseguindo, e está querendo se vingar ele próprio, num certo sentido, esse crente está desobedecendo a profecia. No sentido de, tem uma lição lá, óbvia, claríssima, facilmente aplicável a todo e qualquer crente, e eu não estou aplicando, eu não estou conseguindo esperar Deus fazer justiça, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Isso é uma maneira de não guardar, fazer diferente da profecia do livro, cai da condição de bem-aventurado, de feliz. E quantos crentes, de fato, deixam de ser felizes nas suas vidas porque não guardam as coisas, não apenas de Apocalipse, mas da Bíblia de uma maneira geral. É fácil ver em Apocalipse que vale a pena sofrer e até ser mártir por amor a Jesus Cristo. Está lá, como vamos ver, capítulo 7, versículos 13 a 17, está lá, vamos chegar lá. É fácil ver. Então, quando o crente não quer sofrer em nome de Cristo, ou não consegue, até por timidez, ou medo, ou covardia, seja o que for, aqui deve servir de alerta. Eu estou indo contra um princípio que eu vi claramente na profecia de Apocalipse. Agrada a Deus o crente se manter puro, incontaminado. Está lá, Apocalipse, capítulo 14, versículos 4 e 5, vamos ver. Então, quando um crente não se mantém puro, incontaminado, ele não está guardando a profecia de Apocalipse. E, de uma maneira geral, da Bíblia. Então, é exatamente isto o que poderíamos tirar disso aqui. Não, eu não vou obedecer Apocalipse, não tem muitas ordens para mim. Tem, se não ordens diretas, como digo, mas há princípios que são ordenatórios, que mostram um rumo. Mas eu quero ir mais além um pouco ainda, aumentar um pouquinho a lente, quanto ao significado de obedecer e de guardar. O significado principal é obedecer, mas tem um sentido de guardar, que também tem um sentido de reter, que eu quero explorar um pouquinho. É um outro sentido, mas o mesmo termo, ambos válidos. E no português também. Guardar tem o sentido de
respeitar, obedecer, seguir, acatar, e tem o sentido também de reter, guardar dentro de uma gaveta. Botou lá e fechou a gaveta com uma chave, acabou. Está lá guardado, reteve. Aí sentido também aqui. Agora eu quero ir com você lá. Lucas 2, passagens conhecidas, gostosas, sobre Maria, mãe de Jesus. Lucas 2, 19, diz assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Então, nós vemos aqui a ideia da meditação, da reflexão, que eu acabei de falar bastante, mas agora acrescida desta ideia de guardar, segurar. Sabe quando a namorada guarda a carta do namoradinho dentro de uma gaveta? Aí de vez em quando vai lá, olha e lê de novo. Aí devolve, aí vai lá e lê de novo. Maria guardou essas coisas no coração dela e ficava meditando naquilo. Aquilo ia e voltava, mas estava seguro, guardado aqui. Você sabe que essa palavra guardar aqui é idêntica àquela de Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurados que guardam as palavras da profecia. É a mesma palavra. Reter. Maria gostava de fazer isso. No versículo 21, do mesmo capítulo, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, falando de Jesus, mas, falando agora de Maria, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então, além de atentar para ordens a serem obedecidas, é fundamental ler Apocalipse para aprender as lições, os ensinos ali contidos, ver, examinar, refletir sobre eles e guardá-los, obedecendo e retendo. Reconheço, não poderia deixar de reconhecer, que não é muito animador a quantidade de figuras em Apocalipse, metáforas, símbolos, expressões estranhas, mudança na narrativa, cronologia dificílima, se não impossível de decifrar perfeitamente. Isso é um pouco desanimador para quem quer entender com mais detalhes o que é isto, o que é aquilo. Eu preveni vocês que não faz parte, na mensagem passada, não faz parte da minha exposição de Apocalipse, esse aspecto de querer ir fundo e dizer o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Mas para quem tem a mente instigativa, como aliás eu próprio tenho, racional, e que quer entender por que isso, por que aquilo, o que vem antes, por que aquilo e tal, e Apocalipse é um pouco frustrante nesse aspecto, porque não tem resposta. É muito difícil. Eu não gosto nem da palavra difícil. Não foi feito para isso. Só isso. Ele não se propõe a isso. Deus revelou, através do filho dele, que através do anjo, que através de João, como eu falei na pregação passada, ele revelou muitas coisas que são claras e muitas coisas que não são claras, com o objetivo de deixar mesmo encobertas muitas coisas. Então, é desanimador por um lado, mas você sabe que é assim, não deve ser frustrante, porque não é para entender mesmo. Aliás, se quiser entender demais, vai acabar entrando num outro erro, que é inventar o que não está escrito. Então, fique quieto e procure minorar esse aspecto de dificuldade. Eu procuro fazer isso eu próprio. Por outro lado, e aqui também eu falo de uma experiência pessoal,
acho extremamente animador, espetacular, ver pulularem de Apocalipse ensinos maravilhosos, fáceis de serem percebidos até por uma criança. Tem muitos casos desses. E, pessoalmente, inclusive, eu procuro equilibrar, não é nem equilibrar, é compensar o fato de que muitas coisas são difíceis e eu tenho que me conformar que eu não vou entender mesmo o que é exatamente aquilo, mas eu me vingo. Eu vou concentrar tanto nas coisas que são fáceis de entender, que são gostosas, e eu vou vibrar intensamente, talvez mais do que com os outros livros da Bíblia, e assim tem sido. Então, para mim, há muito tempo tem sido um prazer enorme ler Apocalipse, com frustração e tudo. Mas é porque tem coisas muito bonitas e fáceis de serem percebidas. Deus vai despejar a sua ira sobre os homens com terríveis catástrofes. Há a chance de uma criança de 10 anos ler Apocalipse e não concluir isto? Não. Coisa que é feia, hein? Pronto, já tirou uma grande conclusão. Mas Deus está zangado aqui. Excelente conclusão, é isso mesmo. Não gosto da palavra zangado para Deus, mas vamos dizer irado. Mas Deus está com muita ira aqui sobre essa humanidade aqui, sobre os homens. Não foi fácil você perceber isso? Essa foi fácil. Está assim, de coisas fáceis. Haverá um ditador mundial com poderes satânicos, chamado Anticristo. Está escrito. Agora, se você não acredita, ou se você faz questão de deixar que isso aqui é só figurativo, é isso, aquilo, não. Está lá escrito que é um homem que vai liderar o mundo e vai ter poderes absolutamente enormes, dados por Satanás. Está escrito. Não tem dúvida. Vai haver uma igreja falsa, apóstata, dirigida por um cidadão chamado falso profeta, no Apocalipse. Não sei o nome dele, mas o título dele é falso profeta, que Deus deu esse título. E ele vai ser líder de uma igreja apóstata, falsa. Então, é facílimo ver isso. Onde é a sede, e detalhes disso aí, como é que vai se chamar essa igreja, não sei, mas está lá o fato. Claro. Cristo vai voltar. Essa é boa, né? Cristo voltará. Uma criança, eu falei, uma criança de 10, vamos para 7 agora. 7 anos, uma criança de 7 anos que lê Apocalipse, vai entender, pelo menos uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. Então, onde é que é um livro complicado, que eu não entendo nada? Entende. Entende. Se quiser, entende. Eu já falei disso semana passada, não quero mais chover no molhado. Vai haver novo céu e nova terra. Pastor, esse novo céu, me explique aqui, pode parar. E essa nova terra, então, não sei. E os crentes que foram arrebatados, quando voltarem, para participar do reino milenar de Cristo, vão morar onde? No palácio com ele ou numa nuvem? Não é brincadeira não, tem essas ideias mesmo sérias, nós vamos ver isso tudinho. Ideias sérias. E pode ser, vai ficar nos ares lá, não vão participar daqui, vão, por isso, não vão, por isso, aquilo. Eu não sei onde é que nós vamos morar, o CEP, eu não sei. Eu sei o seguinte: nós vamos reinar com Cristo, ponto. Acha pouco? Acha pouco? É difícil entender isto? É complicado entender isso? Não, absolutamente não. Então, essas coisas devem ser guardadas no nosso coração, em vez de se frustrar com aquilo que não entende, porque não foi feito para entender.
vou dizer de outra forma, foi feito para não entender algumas partes, outras foram feitas para nós compreendermos. E o crente aprende muito e fortifica muito a sua fé ao saber que Deus vai fazer justiça. Há tanta injustiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Isso não chega nunca, não. Chega. Lê Apocalipse. Vai chegar um dia. Parece que a coisa aqui pegou para os injustos, para os pecadores. Pois é. Deus não disse. Ele não disse. Então, que coisa. Isso me ajuda a ter mais paciência com as injustiças contra mim. Isso me ajuda a querer menos vingança pessoal. Me ajuda nisso, naquilo. Tantas coisas que nós somos ajudados por guardarmos essas coisas de Apocalipse. Deus vai exercer a autoridade. Cristo terá a vitória final. Uma das coisas mais gostosas da vida, meu irmão, em Cristo, é guardar essas coisas no coração. Se você não tem esse prazer na vida, se isso não pode ser chamado de prazer na sua vida, a sua vida espiritual, o seu trato, o seu andar com Deus, está deixando muito, muito, muito a desejar. Está engatinhando. Porque guardar essas coisas no coração, coisas de Apocalipse, é para ser motivo de grande conforto, consolação, alegria. É para ser eficaz como um bálsamo, como um remédio para a alma, nessa vida sofrida e difícil daqui. Os hinos de louvor e adoração do Apocalipse são lindíssimos. Nós vamos ver aqui. Elevam muito a alma. João está descrevendo aqui, de repente, então, os 4 seres, 24 anciãos e tal, se reuniram, e todo tribulação se reuniram, aí louvor. Aí continua, fala de outros desastres que vão acontecer na terra e tal, e logo, de repente, está lá de novo. Um hino lindo dos redimidos, louvando a Deus, louvando ao Cordeiro, coisas maravilhosas. O crente não entende isso, e não serve para alimentar a sua alma, o que vai servir, meu irmão? Eu não sei se tem na Bíblia um livro com tantos hinos de louvor a Cristo, tão profundos quanto em Apocalipse. E o crente deve aproveitar tudo isto para exortar aquele que não é crente. Faz parte do evangelismo pessoal. Mas, encerrando, o principal motivo para ler Apocalipse não é porque o pastor recomendou, mas porque a própria Bíblia manda. O próprio livro de Apocalipse manda que se leia o próprio Apocalipse. Então, quer ser bem-aventurado, leia, considere e pratique Apocalipse. E João termina o versículo 3 dizendo, porque o tempo está próximo. Esse tempo, aqui há algumas considerações com relação ao termo usado aqui, kairos e com cronos, nós sabemos cronológico, cronologia e tudo mais, alguma diferença entre um e outro, mas eu não vou entrar em detalhe não. E eles têm muito em comum também, esses dois termos, então vamos ficar assim mesmo, tempo, aqui no sentido de época, de era. O tempo, a época de chegar a isso está próximo, é o que ele quer dizer aqui com a expressão tempo. E a expressão próximo, que significa literalmente próximo de lugar e de posição. Estou lendo aqui, abrindo aspas do erudito Strong. Próximo de lugar e de posição, de tempo, de momentos iminentes e que virão em breve. Fecha aspas. Eu acho que se perguntassem a João o sentido exato desta palavra egos ou engus, como alguns dizem,
que lhe foi dado a escrever, se queria dizer que era em pouco tempo mesmo, poucas semanas, poucos meses, poucos anos, pouco tempo, ou se era a ideia de iminência, que poderia acontecer a qualquer momento. Eu não sei se João saberia responder. Foi dado a ele para escrever esse termo, e ele escreveu. Não sei. Há algumas indicações que ele, porventura, teria achado que estava perto mesmo. Paulo, às vezes, dá algum sinal de que admitia que podia estar perto mesmo, na época, para a época dele. Seja como for, nós temos a vantagem do tempo. Olhamos 2000 anos para trás, e em termos de tempo curto, para a nossa forma de medir o tempo, não é. Então, muito provavelmente, está certo aquele que interpreta esta passagem aqui, ou esse termo aqui no sentido de iminente. O que é iminente? É que pode acontecer a qualquer momento. Alguém passa num lugar muito perigoso, conhecido como um lugar de muitos assaltos. Ele passa na hora exata, em que as estatísticas apontam que é a hora mais perigosa. Então, ele atravessa ali e ele se sente a qualquer momento sendo atacado. Se sente ou com medo, e cada passo ali é sofrido, porque a qualquer momento ele poderá ser atacado. É altamente iminente um assalto. Mas ele passa e não foi assaltado. Não deixou de ser iminente. Era um fato, era real, que a probabilidade era alta, e que ele poderia, de fato, ter sido. Então, o fato de terem se passado 2000 anos, desde que João escreveu isso aqui, não significa que deixou de ser iminente. Essas coisas acontecerem, Cristo voltar, a qualquer momento pode acontecer. Várias vezes o Senhor Jesus Cristo falou da necessidade de vigiar. Vocês devem saber disto. Eu não vou ler a passagem, mas pelo menos duas aqui, quando ele diz vigiai e orai, não saber em que dia vai acontecer essas coisas e tal, falando da vinda dele, exatamente da vinda dele. Vigie, vigie. Então, isso reforça a ideia de iminência. Por que um vigia fica acordado a noite toda? Pelo menos deveria ficar, né? Por quê? Porque a qualquer hora o ladrão vem. Ele não sabe a hora. Se o ladrão dissesse, eu vou 3 da madrugada, ele dormia até 2h45. Assim era fácil. Mas ele fica acordado a noite, o bom vigia, toda noite, porque a qualquer hora vai aparecer. Aí passa uma noite, 2, 3, um ano todo e não acontece nada. Então não era iminente. Era. Aí quando ele está achando que não vem mesmo, puf, vem. Ou seja, a iminência se confirma. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz vigiem, 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 é porque é extremamente importante estarmos atentos, porque não sabemos a hora. Paulo falou da necessidade de vigiar com orações, com ações de graça, está lá, não vou ler em Efésios, Colossenses e tudo. Em suma, a qualquer momento Cristo volta, e nós não sabemos quando será esse momento. Isso significa que é um sentido da palavra usado aqui como próximo. Está correto o sentido. Penso eu, é a melhor interpretação que tem para este termo. A outra possibilidade, como falei na pregação passada, referindo-se ao versículo 1 ou 2, que falou que estava próximo, é a ideia de que para Deus, tanto faz 1000 anos como um dia, tudo é perto. Então, pode ser simplesmente esta explicação também, funciona. Mas a ideia de iminência é muito forte, somada com essas considerações sobre vigiar e tudo mais. Se é iminente, significa que a qualquer momento você, crente, pode ir a Cristo. Não estou falando da morte,
Porque, claro, é outra forma do crente chegar a Cristo, é através da morte individual de cada crente. Mas há uma outra forma do crente chegar a Cristo sem morte. Nós vamos ver isto aí, não muito, mas vamos tocar um pouquinho, que é o arrebatamento. É outra forma em que todos os crentes serão transformados e se encontrarão com Cristo no ar. Este é o chamado arrebatamento. A qualquer hora pode acontecer. A qualquer hora você pode estar diante de Cristo. Eu quero encerrar com uma observação. 60 anos antes de João escrever estas palavras, no versículo 3 de Apocalipse, o próprio Jesus havia dito palavras quase idênticas, num contexto interessante. Lucas 11, 27 e 28. Vamos lá e com isso eu termino. Lucas 11, 27 a 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Uma afirmação muito emotiva, assim, explosiva desta pessoa. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que, ouvem a palavra de Deus, 2, as guardam. Exatamente as mesmas palavras utilizadas 60 anos depois por João em Apocalipse 1 e 3. Impressionante isso aqui. Alguém chama Maria de quê? Da mesma palavra, bem-aventurada, que João usou lá. É incrível, é quase a repetição. Bem-aventurada Maria, a mulher que te concebeu e te amamentou. E Jesus não nega, nem poderia, porque ela é chamada explicitamente de bem-aventurada, de fato. Mas ele diminui esta bem-aventurança de Maria pelo fato tremendo dela ser só, entre aspas, a mãe dele. Isso é pequeno para Jesus, em termos de bem-aventurança, quando comparada com uma outra situação. Quem faz, ou quem se enquadra nesta outra situação, esse é que é bem-aventurado mesmo. Essa é a explicação da passagem. Você acha que é bem-aventurada a minha mãe? Pois é mesmo, sem dúvida. Mas eu vou falar de uma bem-aventurança muito maior. Maior? E, senhor, pode haver um grau de felicidade maior, de bem-aventurança maior, do que a mulher que é tua mãe? Pode. E o que é isto? Aí ele repete. Repete não, diz as palavras que João repetiu, 60 anos depois. Ouvir e guardar a palavra de Deus. O problema, irmãos, é que os termos são tão simples, que isso passa assim, na nossa leitura. Ainda mais se você está marcado para poder ler aquela passagem, para poder fechar o ano com a leitura, aí não reflete no peso do que significa isso. E é muito forte. E o crente vai dizer que não sabe o que é ser feliz, que precisa ler livros aí dos gurus, da ajuda própria, da autoajuda, para poder saber o que é felicidade e tal. Vá ver, vá saber o que é felicidade nas Escrituras, ouvindo a palavra de Deus e guardando a palavra de Deus. Claro que Maria se encaixava também nesta bem-aventurança mais alta, porque ela era uma discípula de Cristo. Ela era alguém salva em Deus, através de Cristo, o salvo em Cristo, por Deus. E ela chamou Deus de meu Salvador. Então, ela era uma salva. Então, ela se enquadra, a única pessoa no mundo que se enquadra nas duas condições. Claro, só uma pessoa do mundo era a mãe dele, que era ela, bem-aventurada, sem dúvida, chamada assim pelo anjo, mas uma bem-aventurança pequena, comparada com a bem-aventurança de ser um filho de Deus,
obediente à palavra de Deus, que ela era, e que você pode ser, e que eu posso ser, está ao seu critério, está ao meu critério, nós entrarmos nesta sublime bem-aventurança. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos oriente, nos ajude a refletir nestas coisas. Dá-nos sabedoria, Senhor, para nos livrar dessas coisas que, como ervas daninhas, se agarram nas nossas pernas, nos nossos braços, nos puxando para coisas que não têm importância no dia a dia, coisas vãs, coisas vazias, e até algumas coisas chamadas cristãs, mas que são muito diluídas e que não chegam perto de uma leitura direta da Tua palavra, de uma reflexão direta de uma pregação, ou de um texto, ou de um artigo, ou de alguma coisa que está profundamente arraigado nas Escrituras. Nos ajuda a irmos por este caminho, porque se formos, a bem-aventurança, a felicidade em Cristo é certa. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.